A gente sempre começa com uma gotinha de sabedoria. Eu queria levá-los a Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1. Tiago Rocha. Quem sabe quem é um Tiago Rocha? Já ouviu falar nele? Ninguém? Foi preso esses dias, mais conhecido como serial killer, de Goiânia. Ele matou pelo menos 39 pessoas. Nos últimos anos ele frequentava a igreja. A sua namorada era uma assembleiana. Ele frequentava a Assembleia de Deus nos últimos meses. Todos os vizinhos se espantaram por demais pelo fato de ser ele, em função da doçura que ele vendia nas suas relações. Tenho amigos em Goiânia que o conheciam e que eram apaixonados por ele. Ele matou 39 pessoas, pelo menos. Vocês devem ter acompanhado os fatos. Ele pegava a moto e atirava aleatoriamente. Algumas ele atirou na cabeça, as últimas vítimas foram mulheres. Outras ele atirou no peito e outras nas costas e ia embora. Ia trabalhar. E foi preso agora nessa semana. Então eu queria ler com você Provérbios capítulo 1, versículo 10. Você sabe que Provérbios é um livro escrito por Salomão e ele escreve um livro e trata seus missivistas como se fosse um filho. Então ele diz filho meu várias vezes na sua escrita. E uma das vezes que ele trata seus missivistas como filho meu está aí no versículo 10, que é o versículo para o qual eu quero chamar a sua atenção para a nossa gotinha de início dessa quarta-feira. Diz assim, vê se está escrito assim: filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, qual é o conselho? Não consintas. Filho meu, aí vem um conselho. Se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Repita após mim. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Antes de sentar, diga para alguém que está do seu lado, não consintas. Pode sentar um pouquinho. Queria falar sobre sedução. Sedução é a especialidade das mulheres, né? Tem mulher que é sedutora beça. Homens também. Sedução, todos nós sabemos, pegando a linguagem bem popular, é a arte da conquista. Ninguém que quer conquistar alguém começa no papo direto. Há sempre um olhar, há uma jogada de cabelo, há uma trama antes do encontro. Já se viu de longe, se enamorou, dependente da razão pela qual se enamorou, desejou, planejou a conquista e depois que planejou, desenhou, ela ou ele começará a investida a partir dos próximos encontros. E o primeiro encontro nunca é direto, né? Sedução nunca é direto. Eu quero você. Não, você assusta a presa. Há um teatro antes. Se aproxima com um sorriso, tentando achar um ponto de contato comum, tentando descobrir desejos comuns, práticas comuns, interesses comuns. Há um sedutor, ou seja, o predador, querendo seduzir a presa para suas intenções, independente de qual seja. Aqui, Salomão, portanto, a palavra de Deus, porque Deus o está usando para isso, ele está dizendo, olha, filho meu, você vive num mundo que jaz no maligno. Isso o Senhor disse lá na frente. Portanto, somos pecadores redimidos,
vivendo entre pecadores que não foram. E ele está dizendo, na sua caminhada, os que não foram vão tentar seduzi-lo a retornar. Você vai passar pela vida e na vida passará como uma presa aos olhos de muitos predadores. A diferença é que os que são predadores para os que são meus, é que eles exercem um tipo de poder, de sedução, mas você tem um outro que é maior do que o dele, que é o dizer não para a sedução. Então ele está dizendo, caminhar pelo mundo que jaz no maligno, não é caminhar inconsequentemente, não. Você está sendo visto, você está sendo desejado e você é alvo. Então você é objeto de desejo, você é objeto de conquista, você é desafio para alguém. Aqui no caso, a palavra está dizendo, os pecadores. Eles querem te levar para lá, eles querem te deformar, eles querem te desconstruir. Eles querem te deformar, eles querem anular a obra do Espírito feita e estabelecida dentro de você. Você é alvo. Então é sobre tudo o que a palavra está dizendo. Então, você será seduzido. Então não há como, primeiro, a gente pensar que aceitar a Cristo é passar pela vida como quem diz, nada mais me acontecerá, nada mais me alcançará, estou blindado das possibilidades de queda, de fracasso, de retorno, de desconstrução. Não, ele está dizendo não. Aceitar a Cristo não é ser vacinado contra nada, a não ser contra a perdição eterna. Você já aprendeu que quando a gente aceita a Cristo, a gente só está pronto para morrer. Aceitou Jesus? Quantos já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Diga assim, glória a Deus. Pronto, morra, você já está pronto. Morra que você vai para o céu. Mas, enquanto você não morre, você luta. Enquanto você não morre, você está em aprendizado. Como ser melhor, como crescer, como amadurecer, como se equilibrar, como permanecer. Então aqui eu acho que a palavra anula essa ideia de que eu estou vacinado contra a dor, contra a queda, desconstrução, contra fracasso, contra retorno às origens do pecado. Não, você será seduzido. Aí, por que eu citei Tiago, o menino? Bom, esse menino vivia numa casa estabilizada. A única coisa que não se registra em Tiago é o nome do seu pai na identidade, mas ele tinha um padrasto com o qual se deu bem a vida inteira. Ele tinha mãe. Ele tinha afetos. Era um menino querido, bonito. Estava empregado. Ele tinha tudo aparentemente, mesmo historicamente, para ser um homem normal, como eu e você, se é que nós somos normais. Mas na minha cabeça, quando eu li a reportagem, eu fico perguntando, meu Deus, como é que um ser humano equilibrado, normal, vai se transformando em alguém que é capaz de matar um semelhante sem a menor razão? Ele começou matando homossexuais. Aí perguntaram, você é homossexual? Não. Os odeia? Também não. Você odeia a mulher? Não. Por que você matava? Eu não sei, eu sentia que tinha que fazê-lo. Como que se dá o processo da desconstrução do sujeito são para o doente, do sujeito vivo para que produz morte? Como se dá essa desconstrução? Bom, alguma coisa acontece dentro, e para acontecer dentro tem que ter um agente do lado de fora, que trabalhe no sentido de roubar de nós o que Deus gerou em nós, de roubar de nós o que Deus fez em nós, a capacidade de tirar o humano de mim e fazer com que sobre mim só o bicho.
de roubar de mim, de você, o ser afetivo, o que ama, e deixar a coisa que não sente mais nada. É impressionante como a gente está vendo isso acontecer repetidamente, ou repetidas vezes. É impressionante como a gente vê essa desconstrução no ser humano de uma forma tão veloz e de formas repetidas. Eu fico pensando, meu Deus, será que nós não estamos em Deus capacitados para perceber quando a mudança em nós começou? É como eu tenho pregado aqui, né? Como é que a gente sabe se a gente está bem, se a gente evoluiu, se a gente evoluiu? É só a gente pegar o ser que nós somos hoje, dia 22 de outubro de 14, e comparar, por exemplo, com aquele ser que nós éramos dia 22 de outubro de 2013. Ou de 2010. É pegar, como você já aprendeu aqui na nossa igreja, o ser que nós somos hoje, colocarmos do lado daquele ser que nós fomos algum tempo atrás. Coloca um do lado do outro e se compara. Você vai saber se você está melhorando, se você está piorando. Você vai saber se a alegria que te habitava é a mesma que te habita hoje, ou se a alegria que te impulsionava, te dava prazer de acordar, já não existe mais aí, ou se ela aumentou. Me comparando com quem eu fui ontem, dá para saber se eu estou mais próximo de Deus ou mais longe. Se há mais humano em mim ou mais coisas, se eu estou mais afetivo ou não. Se eu me importo mais ou se eu não me importo. Ou se eu me importo menos. Eu acho que é muito fácil, se a gente para refletir, do que acontece, do que é startado dentro de nós. Por que você acha que Deus colocou no Éden, ou no Gênesis, a ideia de que ele fez o mundo em 6 dias e descansou do 7º? Deus não precisa descansar, ele é espírito. Ele é tudo. Poderoso, onisciente, onipresente, ele é tudo. Mas ele descansou para quê? Para dar exemplo. Ele colocou o sábado na semana para nós. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Para que você acha que Deus colocou o sábado lá? Para que, quando a gente não estiver produzindo, ou seja, estivermos parados, gastássemos um tempo conosco, não para os outros. E gastar um tempo conosco é reflexão, autoanálise. É fazermos uma autoanamnese. Para que, detectando os focos que nos estão matando devagarinho, detectando os afetos que estão morrendo dentro da gente, detectando as indiferenças que brotam, nascem dentro da gente, detectando o fenecer do homem espiritual e a supremacia do homem carnal, nós estanquemos isso. É para isso que existem sábados. É para isso que o trabalho precisa ser interrompido gradativamente. Como você já ouviu, quem quer fazer por muito tempo tem que parar por algum tempo. Parar por algum tempo para descansar e para refletir a respeito de si mesmo. Porque trabalhando feito louco como a gente tem feito, não dá para pensar na gente. E quando a gente para pensar na gente, é porque a vida nos parou, porque nós já adoecemos. Eu fiquei vendo a vida desse menino, fiquei perguntando, meu Deus, como é que ele foi desconstruído? Deus não nos gera monstro. O monstro brota em nós por falta de cuidado do humano em nós. Ninguém nasce indiferente ou perverso. O indiferente nasce em nós, o perverso nasce em nós, porque nós não tivemos tempo para cuidar do humano em nós. O lado ruim domina quando nós ignoramos o lado bom. Quando nós não fazemos manutenção de nós mesmos. Um amigo de Goiânia, pastor, é amigo íntimo do cara, foram criados juntos. Falou, é o cara mais dócil que eu já conheci na minha vida. Um cara apaixonante. Como que isso acontece com o ser humano? Bom, em algum momento começa. Então eu queria deixar essa gotinha com cada um de vocês, e deixo comigo mesmo, porque foi minha reflexão e minha devoção na manhã desse dia, foi esse versículo. E o cuidado com o humano que há em você. Porque se esse humano não for cuidado, o monstro domina. E o monstro não nasce de um dia para o outro.
Ele vai tirando a capacidade afetiva do humano que te habita todo dia. Isso leva anos. Até que não sobre mais nada. E o pior, é quase que assintomático. Não aparecem sintomas logo. Há que ter reflexão, há que gastar tempo com a gente, há que haver cuidado do lado bom que habita em nós, para que o lado mal não nos domine. Você será seduzido, mas há uma outra verdade aqui. A sedução não deve ser negada enquanto poder em nós. Ora, se eu estou sendo seduzido, não adianta negar essa realidade. Tocou em mim esse negócio. Isso exerceu o poder em mim. Não adianta fingir que não viu, fingir que não tocou. Não, está amarrado em nome de Jesus. Está nada, não tem nada amarrado. Como você já me ouviu pregando aqui, eu estou caminhando para 49 anos, e há 49 anos eu ouço muitos jargões entre os evangélicos, e um dos mais contundentes é: está amarrado Satanás, está amarrado Satanás, está amarrado Satanás. Você já ouviu esse jargão quantas milhares de vezes na sua vida? Aí eu ministrei, das duas umas, ou o diabo é especialista em desatar nó, ou nós não sabemos dar nó. Porque quando eu olho para o mundo, eu vejo o diabo soltinho, matando, roubando, destruindo, com a liberdade enorme. Jargão. Então não adianta dizer, está amarrado, eu repreendo. Não, porque se é poder em nós, o que vence essa sedução não são jargões, são posturas. Admissão da realidade para mergulhar nela e transformá-la. Não adianta dizer, não está acontecendo, não está acontecendo. Coloque isso do teu lado, mas aquele que você foi lá atrás, e diga para você, Neil, você ama o Senhor hoje da mesma forma? Não, não amo. Analisando o que eu estou vivendo hoje, me parece que eu não amo. Não, amo sim, não. Pelo contrário, eu amo mais ainda. Que bom. Percebeu o poder daquela sedução lá atrás? Daquela maldade que fizeram a você, e o desejo de vingança não sai de você? Já se passaram uma semana e você está com aquilo na cabeça até hoje? Percebe que você está demorando mais a se libertar do mal que te fizeram? Percebe que o mal consegue encontrar ninho em você por mais tempo do que antes? Do que ele se alimenta? Então essas reflexões precisam ser levadas a efeito, porque a sedução não pode ser negada com poder em nós, porque ela é poder em nós. Não brinca com as mudanças, principalmente negativas, pelas quais você está passando. Não brinca com essa frieza pela qual você está passando, com esse desânimo pelo qual você está passando. Não brinca com essa angústia. Não brinca com essa tara desenfreada que você está. Vai passar, vai passar. Não é assim, não. Nós somos transformados, irmãos, todo dia, gradativamente. E se a gente não intercepta essa transformação, deformação, o que sobra em nós é o bicho. E essa geração é especialista em produzir bichos. Nós somos essa geração. Nós fazemos parte dessa geração. Você será seduzido. A sedução não deve ser negada enquanto poder em nós. Ela é poder em nós. Mas por último, todavia, não menospreze o poder que você tem para dizer não. Se a tentação é um poder em mim, ou seja, aquilo me tocou, eu também não posso menosprezar o poder que eu tenho para dizer não, porque a palavra está dizendo assim: se o pecador tentar te seduzir, não consintas. Ou seja, há poder em você para interceptar a transformação que o mundo, que o diabo quer gerar em você. Você tem poder para impedir a deformação que o diabo quer ver gerada em você. Posso ouvir glória a Deus, irmão? Ceder ou não, ser deformado ou não, não tem a ver com possibilidades ou poder, portanto. Então não dá para dizer, pastor, foi maior do que eu. Não, não foi maior do que você. Tem a ver com desejo em nós e a forma como a gente lida com esses desejos. Meu irmão, você se corrompeu porque você quis, desejou. Não foi porque a tentação, a sedução foi
maior do que você. Porque a palavra diz, o Deus da palavra diz que não viria provação, tentação, adversidade que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Então, por que tem tanta gente deformada, pastor? Desejou isso. Brincou com o poder disso no peito. Negou os desejos que estavam dentro. Portanto, relacionou-se equivocadamente com o desejo. O poder não está na sedução, mas no menosprezo que eu dou ao poder que é em mim para dizer não. Então, eu quando vejo esse menino, e vamos tirar o assassino daí, quando eu vejo o santo transformado em carnal, quando eu vejo o responsável se tornando um irresponsável crônico, quando eu vejo o bom filho se tornando a razão da desgraça dos pais, quando eu vejo o pai presente sendo tomado pelo egoísmo de querer viver como solteiro de novo, abandona mulher e filho, quando eu vejo o homem que amava a palavra ontem, passa por ela como se ela não fosse sequer palavra, quando eu vejo tantos adoradores deformados a murmuradores, quando eu vejo tantos vocacionados colocando a vocação em plano nenhum na sua existência, nós estamos diante de desconstrução, mas também estamos diante de pessoas que menosprezam o poder que há em si pelo Espírito Santo para dizer não. Termino minha palavra dizendo para você o seguinte: eu tenho desejos em mim, vontades tão fortes, tenho perguntas para a vida e para Deus tão sinistras, que eu ainda não encontrei na palavra alguns questionamentos que eu carrego dentro de mim, que eu já fiz a Deus tantas vezes e ainda não tive respostas. São respostas que, não havendo em mim, deixam em mim algumas áreas, digamos, mal resolvidas. Deus, como é que pode? Explique isso aqui, como é que... E Deus está em silêncio e a palavra não diz nada. Aí o ser filosófico quase que derrota o ser de fé. Então existem algumas questões filosóficas em mim que o homem de fé, para engolir, é difícil. Por outro lado, há no homus anima desejos, pulsões, vontades tão profundas, e são tão profundas e tão grandes, que o ser filosófico poderia produzir respostas filosóficas que justificariam as práticas e a sedução desse desejo, sem que depois de praticadas eu sentisse culpa. Há um desejo, eu crio uma filosofia e cedo ao desejo, cedo à sedução. Mas a filosofia para ceder era tão grande que eu cederia e não sentiria culpa nenhuma. Por que eu não faço, pastor? Porque a palavra condena. É desejo em você? É, em mim também. Dá vontade? Dá, toda hora. Que algum de nós seria capaz de construir uma filosofia, uma teologia, para justificar o ceder à sedução. Então por que não faz? Porque a Bíblia diz, compara isso com a palavra condenou. E a tua filosofia? A minha filosofia absolveu. Então abra a mão da filosofia, fica com a palavra. Não entra nessa de cristãos pós-modernos. Pô, eu acho que não tem nada a ver. O que você acha? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tem tudo a ver. Fica com o que a Bíblia diz. Ah, eu não vejo mal nenhum. O que a Bíblia diz? É pecado. Fica com a palavra. Ah, eu acho que é um exagero. É o que você acha. O que a Bíblia diz? É como é. Fica com a palavra. Porque, meu irmão, se você subjuga a palavra aos teus desejos, significa dizer que você já foi seduzido há muito tempo. E quando a gente é seduzido em cima das nossas filosofias, nasce em nós um ser que Deus não conhece. Porque nós fomos chamados para a santidade. Santidade ao Senhor.
e não sedução aos meus desejos e minha vontade. Você será seduzido, não negue o poder da sedução em você, mas não menospreze o poder que há em você para dizer não. E se for para a glória de Deus, diga não para a sedução quantas vezes for necessário. Deus vai honrar você e vai abençoar você. Aplauda Ele forte. Vamos adorá-lo, porque Ele é fiel. Aleluia. Vamos ficar em pé? Aleluia. Feche seus olhos. Uma frase de louvor ao teu Deus. Uma frase de adoração ao Senhor que te sustenta até hoje. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra já ministrada ao nosso coração. Sabemos que somos alvo. Sabemos que somos presa. Sabemos, ó Deus, que somos como ovelhas enviadas no meio de lobos. Seremos seduzidos. Mas, ó Deus, nós pedimos, não permita que o nosso lado ruim domine o lado bom que tu geraste em nós. Nós queremos viver para a glória do teu nome, não para a nossa vontade. Nós queremos viver de forma que tu tenhas orgulho de nós e não vergonha. Nós não queremos ver o bicho dominando esse homem que nós somos na tua presença, Deus. Estamos vendo diante dos nossos olhos uma desconstrução tão rápida, tão tremenda, tão horrível, que assusta cada um de nós. Mas nós queremos nessa noite, à luz da tua palavra, te dizer, ó Deus, nós não permitiremos sedução diante de nós. Nós não queremos viver segundo o que nós achamos, queremos viver segundo a tua palavra. Não queremos viver segundo a nossa impressão, mas segundo a tua palavra. E tu sabes quem te diz a verdade aqui nessa noite. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por tua presença já no nosso meio. Estamos erigindo como igreja um trono de louvor ao Senhor. E te dizemos, seja bem-vindo no nosso meio. Assenta-te sobre o trono dos louvores de Betânia. E recebe a honra, a glória e o louvor e a adoração. No nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda Ele, vamos adorá-lo. Aleluia.